painel Política Constitucional de Inovação e o papel dos núcleos de inovação tecnológica na promoção da cultura empreendedora e dos direitos de propriedade intelectual. Muito bem. Então, bom dia a todos. Bom dia a todos. Primeiro eu quero fazer um agradecimento especial à organização do evento, a todas as pessoas que estão se esforçando, alunos, professores, em empreender essa iniciativa. É uma iniciativa que faz parte de um contexto ainda mais amplo, que é uma semana dentro do contexto do curso dedicada a espaços diferenciados, como este, né, que está acontecendo, e a partir da quarta-feira um outro momento que acontece, então, em outro espaço, né, dentro dessa abordagem plural, diversificada, tematicamente. Então, nós temos um desafio que iniciou já ontem, que é trabalhar a questão das políticas constitucionais, proteção de bens comuns e sustentabilidade socioambiental. O convite que foi feito pela professora Milena, a quem eu também faço o registro do agradecimento, né, por estarmos aqui essa manhã, tem um propósito de caráter multidisciplinar. A ideia é que possamos abrir espaços de diálogo com outras áreas de saberes e outros contextos institucionais, e aí me refiro à universidade, e extra-institucionais, que é fora da universidade. E eu tenho tido a oportunidade, ao longo de alguns anos, eu posso dizer que desde 2004, com o surgimento da Lei de Inovação Nacional, de ser convidado a, de alguma maneira, contribuir para a integração do que essa lei chamou de Núcleo de Inovação Tecnológica no âmbito das universidades, e aí em especial da FURB. Mais recentemente, nos últimos quase 3 anos, nós tivemos a felicidade de ter como dirigente do Núcleo de Inovação Tecnológica o professor Vinícius, que está aqui à minha direita, extrema direita, e que, de forma muito competente, articulou uma série de ações com vistas a reestruturar o Núcleo de Inovação Tecnológica e propor uma dimensão diferenciada em relação ao núcleo, dentro daquilo que representam os propósitos nacionais de participação das universidades no campo do empreendedorismo, da relação universidades e empresas, governo e assim por diante. Dentro dessa trajetória, nós tivemos então a oportunidade de integrar a Ana, que está à minha direita, que é egressa do curso, e que tem se dedicado de forma integral aos estudos e às práticas relativas a direitos de propriedade intelectual. Ela, nesse transcurso de quase 3 anos, incorpora o Núcleo de Inovação Tecnológica na condição do arrimo fundamental de relacionamento com o INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E eu tenho à minha esquerda o Rodrigo, que é um integrante um pouco mais recente, mas é quase 2 anos, né, Rodrigo, de participação junto ao Núcleo de Inovação, e que representa o braço de aproximação mais densa e mais intensa com o empresariado, né, regional e local. E com isso eu faço uma singela contextualização das pessoas que hoje integram e que estão aqui nessa mesa, o Núcleo de Inovação Tecnológica, cuja minha participação corresponde a uma consultoria, consultor de propriedade intelectual. Vocês percebam, portanto, que temos 2 pessoas formadas em Direito, né, eu e a Ana, e temos 2 colegas da instituição que são formados em outras áreas dos saberes, né, mais focados em engenharia, administração, empreendedorismo.
E o espírito desse momento aqui é justamente a gente, por um lado, oferecer a vocês o conhecimento das atividades promovidas pelo Núcleo Inovação e, com isso, abrir as portas para que a gente possa pensar a articulação que é necessária, nos parece necessária, entre as aspirações que a sociedade tem, né, e que estão previstas na Constituição Federal, em relação ao que representa a tutela de bens comuns e o que representa a sustentabilidade socioambiental. E para estabelecer essa ponte entre mundos que parecem distantes, às vezes se colocam de maneira tão contraposta, que é o mundo empresarial, o mundo da indústria e o mundo da preservação ambiental, o mundo que lida com a não intervenção humana, ou com uma intervenção humana mínima, já que o ser humano também é componente da natureza, integra, né, o ambiente natural. A conciliação entre esses mundos aparentemente contrapostos, né, porque lidam com variáveis e expectativas aparentemente distintas, essa contraposição ela é resultado de um pensamento que, segundo a referência teórica que eu vou utilizar aqui, que é Edgar Morin, representa o retrato de um modo de pensar o mundo, a vida, muito limitado, né? Muito dual, excludente. E Morin, na sua vasta construção teórica, foi reconhecido internacionalmente como uma referência daquilo que ele mesmo ousou chamar de pensamento complexo, tendo como ponto de partida uma categoria que é a complexidade. Então eu vou me valer nesses minutos iniciais, porque a ideia aqui é estabelecer um diálogo mesmo, né? Embora a gente vá desenvolver uma fala inicial, cada um de nós aqui vai fazer algumas considerações, e me cabe nesse momento uma contextualização. Eu vou tentar ser rápido, o Rodrigo aqui vai me policiar no tempo, e já se passaram 7 minutos, maravilha. Então, eu quero 15. Então, dentro desse tempo que é exíguo, buscar contextualizar um pouco a partir desse referencial teórico, né? Há muito que se dizer a respeito de complexidade, mas eu gostaria de fazer alguns quadros aqui, rápidos. O primeiro deles é reconhecer que antes de nós pensarmos em complexidade como algo difícil, que é o que se tornou recorrente e senso comum, né, como dificuldade, antes de pensarmos isso, é importante que a gente pense em complexidade como a possibilidade de enxergar o mundo a partir da relação das diferenças, né? Nós temos um mundo complexo. Se nós consideramos o mundo, a sociedade, como algo complexo, nós levamos a efeito a percepção, a ideia, partimos do pressuposto de que somos muito diferentes, e que existe uma pluralidade de diferenças em vários aspectos da existência, e que essas diferenças, elas são interconstitutivas. Talvez esse seja o maior desafio para pensar a complexidade. O que significa dizer isso? Significa dizer que se o outro é diferente de mim, o fato dele ser diferente me constitui naquilo que eu sou. E isso é muito diferente do que o senso comum normalmente nos leva a acreditar, porque nós partimos do pressuposto, invariavelmente, que se você é diferente, eu terei dificuldade de lidar com você, porque você não pensa igual a mim. Uma grande massa da sociedade brasileira, e eu talvez pudesse estender essa afirmação globalmente, leva a efeito a noção confortável de que a verdade se encontra sempre naquilo que coincide com a minha forma de ver o mundo. E pensar de forma complexa é perceber que você tem muito a construir, a contribuir e a desenvolver a partir das diferenças. E reconhecer a diferença do outro como algo que te constitui. Esse pressuposto complexo,
ele é fundamental para que a universidade possa se relacionar com o mundo empresarial, para que ela possa se relacionar com o mundo das organizações não governamentais, as organizações em defesa do meio ambiente, as instituições voltadas à gestão pública, entre outras organizações que apresentam propósitos institucionais que vezes são convergentes, em alinhamento, e vezes são diferentes, distintas em propósito. A universidade apresenta um quadro que talvez não represente de fato aquilo que a palavra universidade sugere. Porque nós não somos um. Ou, de modo talvez um pouco melhor, nós somos um a partir de uma pluralidade. Então a universidade talvez devesse ser chamada de pluriverso ou multiverso, porque nós somos muitos e muito diferentes. E precisamos nos relacionar. Então, essa primeira leitura é um convite para que todos nós sejamos mais convidativos àqueles mundos que nos parecem tão diferentes. Nós temos a oportunidade, no âmbito do NIT, entre outras atividades conjuntas, de trabalhar com aperfeiçoamento de redação de patentes, que são títulos de propriedade industrial. E estes 4 aqui, junto com professores que são autores, junto com alunos que são autores de determinadas tecnologias desenvolvidas dentro do espaço da universidade ou em comunhão com o espaço da universidade, porque há tecnologias desenvolvidas junto com empresas, né? Nesse contexto, nós temos a grata oportunidade de perceber, ao redigir a patente, redigir uma patente significa tentar descrever o que a tecnologia é e o que ela oferece enquanto solução nova. Nesse exercício, nós percebemos como nós temos pontos distintos, mas que são intercomplementares ou multicomplementares. Para quem estuda de uma maneira um pouquinho mais densa as novas tendências filosóficas do direito, entre elas pensamento complexo, teoria dos sistemas, já se familiarizou com categorias que não são próprias do direito. Por exemplo, a entropia. Queira saber o que é entropia? Converse com o professor Vinícius, converse com o Rodrigo, eles saberão lhe dizer com muita propriedade o que é entropia. Porque isso não é algo típico do ponto de vista de construção de discurso do direito. Mas o direito aproxima-se dessa realidade. Aliás, as ciências sociais e sociais aplicadas, de uma maneira geral, têm se aproximado muito daquilo que se convencionou de ciências duras, né? E até mesmo essa disjunção, né, entre ciências duras e ciências sociais é algo que talvez precisasse ser ressignificado. Né? Precisamos nos reconhecer como diferentes, mas nos acolhermos reciprocamente na certeza de que somos constituídos pela diferença do outro. E nisso, e aí o tempo vai se esvaindo, eu gostaria de também, de modo muito pontual, falar sobre onde se insere o núcleo de inovação, para daí passar a palavra ao professor Vinícius. Isso que nós chamamos de Núcleo de Inovação Tecnológica, que na FURB tem o nome AGIT, Agência de Inovação Tecnológica, é uma unidade que surge no âmbito de todas as universidades do Brasil, a partir de uma determinação normativa, né, uma exigência contida numa lei que surge em 2002, mas que surge dentro de uma expectativa, que é acreditar que a inovação possa ser um fator de desenvolvimento econômico e social, ou social-econômico. Né? E inovação é uma categoria que assume múltiplas faces. E a mais próxima, a mais estrita, ela se concilia com o pensamento econômico. Mais especialmente um pensamento econômico que se tornou muito denso ao longo do século XX, tem origem numa figura, num economista que teve uma influência extraordinária,
dentro desse contexto, chama-se Schumpeter. E esse economista, entre outras coisas, disse que o desenvolvimento não implica em acumulação, ele implica em desconstrução. E aí ele cunhou uma expressão que é destruição criativa, como um fator necessário ao desenvolvimento econômico das nações. Esse cenário ele se filia a uma outra leitura que também vai surgir de várias formas diferentes, mas a que se tornou mais notória tem o nome de triple helix, ou de tríplice hélice, que é a ideia de que para o desenvolvimento econômico e social é necessário a integração e um relacionamento mais estreito entre universidades, entre a indústria e entre o governo. Esse pensamento também assume contornos muito parecidos, mas com algumas sutilezas distintivas naquilo que se chamou na América Latina de Triângulo de Sábato. Nós não temos tempo de aprofundar esses pontos, mas eu estou apresentando eles para que quem tenha interesse busque se informar mais e entender que o fato de nós estarmos aqui, né, e inseridos dentro de um cenário, de um evento que fala de políticas constitucionais, é porque a inovação é um vetor de política constitucional e que se tem a esperança de poder atender àquelas que são as aspirações que são tão plurais e estão presentes de forma tão clara na Constituição. Né? Dentre elas, rapidamente, com isso eu vou já passar a palavra ao professor Vinícius. Lembro a todos aqui que o artigo 5º, e essa é uma referência que foi lembrada recentemente por um episódio que assombrou a muitos, o artigo 5º, inciso 4º, fala da liberdade de pensamento, o inciso 9º fala da liberdade de expressão intelectual, né, para vários fins, né? O inciso 13º fala da liberdade do trabalho. São muitas as liberdades que nos assistem. O inciso 17º fala da liberdade associativa. O artigo 5º ele é repleto de pretensões libertárias e de garantias, a exemplo das garantias de direito de propriedade intelectual, do próprio direito de propriedade, da ideia de propriedade como função social, inarredavelmente vinculada a uma função ou múltiplas funções sociais, e o direito dos autores, né, pelo reconhecimento moral e patrimonial daquilo que criam. Cada um de nós é autor em várias dimensões da sua existência. E aos inventores também o direito, né, de ter o reconhecimento de ordem patrimonial, o retorno patrimonial e também o reconhecimento moral por aquilo que desenvolvem, certo? Então, o Núcleo de Inovação Tecnológica lida também, e mais especialmente, com gestão de propriedade intelectual nas relações institucionais, intra e externa, internas e externas à universidade. Mas lida com isso e com outras expectativas também, né? E é nesse sentido que a gente traz esse espaço para que as perguntas, né, e os questionamentos possam surgir depois das nossas falas aqui. Tá ok? Eu não vou me delongar mais, eu quero então passar a palavra para o professor Vinícius, que vai nos trazer um pouquinho mais a respeito do núcleo de inovação, sobre contextualização de PI, para daí então passar na sequência já imediatamente a Ana e, por fim, não menos importante, o professor Vinícius, que vai da PI falar de empreendedorismo e da relação da universidade, das iniciativas que a universidade tem desenvolvido com a aproximação com o ambiente empresarial. Bom dia a todos. Agradecer toda a equipe aí que trabalhou na organização pelo convite. Me sinto um estranho no ninho. Vim da engenharia falar para uma palestra de direito é algo que não estava na previsão das minhas ações de futuro. Obviamente, depois a gente pode falar um pouquinho sobre entropia, mas para aumentar a curiosidade, eu vou dizer que a entropia só aumenta. Tá? Aí vocês fiquem refletindo. Bom, como é que eu, engenheiro,
que trabalhei, sempre estudei a parte tecnológica, vim parar no núcleo e, de alguma maneira, vim parar aqui na mesa. Minha área de formação é engenharia química e trabalhei muito com desenvolvimento de processos. E nessa de desenvolvimento de processos, principalmente o departamento de engenharia química da FURB aqui, trabalha muito tempo aqui, a gente tem muito forte desenvolvimento, tecnologia, interação com empresas e, de alguma maneira, a propriedade intelectual nos permeou. Então, eu acabava interagindo com o setor aqui da universidade, que não cabe aqui a gente descrever a história, mas assim, a gente tinha alguns percalços, a coisa não andava bem. E quando começou a história do Centro de Inovação de Blumenau, começou os eventos, começou o pessoal, os políticos, inaugurar a maquete e tal, e aí eu comecei a reclamar. Eu falei, olha, o que adianta fazer um monte de discurso, abrir um centro de inovação se a universidade não tem indicadores de PI? Desde 2008, a universidade não deposita um pedido de patente. E isso é feio, é ruim. E aí, de tanto reclamar, lá pelas tantas, ele falou, tá, então vem ajudar a gente um pouco aí. Então, isso foi no finalzinho de 2015. E aí, tá bom. Né? Cheguei, onde é que é o núcleo? Ah, não tem sala. Né? Cadê a documentação? Não sei, ninguém sabe. Né? Tava tudo um pouco perdido nos e-mails, nos arquivos, etc. Então, lá pelas tantas ali, eu falei, Alejandro, preciso de ajuda. Né? O Alejandro estava no meio do doutorado dele ali, também de maneira bastante... achar tempo, né? Achar tempo para trabalhar foi bastante difícil. Então, a gente começou devagarinho, tentamos organizar a casa, ver a documentação, etc. E aí a gente começou, bom, o NIT é um órgão previsto na lei, ele tem que existir e ele tem que ser responsável pela propriedade intelectual da universidade. E aí nós começamos a fazer um levantamento daquilo que a gente tinha. Né? Fui lá no site do INPI, dar uma olhadinha, e aí eu me assustei, né? Falei, nós só estamos com um pedido de patente válido. O resto já estava tudo arquivado. E aí eu pensei, bom, vamos ter que ver a causa disso. A causa era que uma delas, né, mas principalmente cada professor de diversas áreas do conhecimento da universidade, quando desenvolvia alguma coisa, contratava um escritório de patentes, por seu respectivo dinheiro que existia no projeto, etc. Aí lá pelas tantas o projeto encerrava, não existia mais dinheiro para pagar a manutenção e isso acabava se perdendo e muitas coisas a gente perdeu por falhas administrativas, digamos assim. Então, no meio desse tempo aí, conversando com o Alejandro, eu falei, não vai dar para a gente ficar trabalhando dessa maneira. Não tem como a gente ficar trocando de escritório de licitação a cada ano. E como é que nós vamos fazer essa gestão? Sem falar que custa caro e demora. Né? Então, a gente estabeleceu uma estratégia de que isso a gente tinha que fazer interno. Né? Foi quando a gente conseguiu, aí, junto à gestão, a possibilidade de contratar uma pessoa para fazer isso, e o Alejandro acabou encontrando a Ana, que hoje faz esse papel para a gente na universidade. A gente ganhou tempo, ganhamos melhoria do gasto, nós não gastamos mais tanto com os honorários dos escritórios de gestão, então ficou muito mais barato. De órgão público para órgão público nós não precisamos licitar, então ficou tudo mais fácil e mais rápido e a gente acabou abraçando outras atividades. Então o núcleo começou a dar uma guinada no sentido de funcionar. Bom, falando um pouquinho dessa história, aí eu vou tentar pontuar algumas coisas que fica até como provocação para a área do direito. Depois, muitas coisas a gente não conseguiu resolver ainda. Mas o papel do núcleo ele está relacionado com incentivo à inovação e proteção da propriedade intelectual, desde a transferência, licenciamento de tecnologia. E quando a gente fala em desenvolvimento de tecnologia, a gente está falando de uma corrida tecnológica, que é velada. Eu não sei, tem um outro pesquisador lá em algum outro lugar do mundo fazendo a mesma coisa que eu. Então, se alguma coisa não existe, é porque ela não é fácil de fazer. Alguém está pesquisando. E se você não souber, você pode chutar com 50% de chance que tem um chinês trabalhando.
tá? No mínimo. A quantidade de pesquisas hoje envolvendo chineses em todas as universidades do mundo é muito grande, tá? Então, quem trabalha com patentes e busca de anterioridade certamente vai encontrar documentos chineses a respeito de qualquer coisa. Tá? Então, é bastante difícil. Então, quando a gente fala de corrida tecnológica, existe a parte técnica do pesquisador, que está lá desenvolvendo, etc., e existe uma parte administrativa, jurídica, que a gente tem que documentar. O pedido de patente, ou a patente, a propriedade, só vai ser concedida, ou você só passa a ter a expectativa do direito a partir do momento que você protocola esses documentos e segue aquilo que está na lei. Então, a partir do momento que o pesquisador chega, olha, eu inventei algo, nós não podemos demorar, né? Existe o requisito novidade na questão da patente. Então, isso é uma corrida tecnológica. Então, o órgão interno aqui tem que funcionar de maneira bastante ágil, eficaz, para que a gente não perca tempo. Tempo é uma variável muito importante. E o núcleo é essencialmente jurídico, ele é muito jurídico. Então, a gente tem 2 advogados aqui, se eu pudesse, eu teria mais uns 2 ainda, né? A gente não conseguiu ainda crescer no tamanho, mas a gente já queremos abrir a possibilidade até de novos estagiários aí na área do direito contribuir ali. A gente já está trabalhando essa questão. Bom, em 2018, em função da lei, da atualização do marco legal de 2016, feito pela presidente Dilma, a gente acabou atualizando a nossa lei de inovação, a nossa resolução de inovação, em setembro de 2018, nós fizemos uma atualização para incorporar todos esses novos aspectos que o novo marco legal trouxe. A FURB, ela tem, para quem trabalha com pesquisa científica, tecnológica, ela tem aumentado nos últimos anos muito a sua produção científica, principalmente devido à presença dos programas de pós-graduação. Então, vou dar um chute aqui na área tecnológica, a gente deve ter em torno de 150 a 200 artigos científicos e tecnológicos por ano na FURB. Mas os indicadores de produção tecnológica ainda estão muito longe de serem significativos, né? A gente não está conseguindo transformar a ciência em indicadores tecnológicos ainda. A gente já tem alguma coisa, né? Mas não é assim algo expressivo. Isso vem muito da cultura de propriedade intelectual, né? Isso depois a Ana vai falar um pouquinho. A gente precisa disseminar muita cultura de propriedade intelectual ainda. Há muita desinformação nessa área de patentes, de direito autoral, direito moral, muita desinformação. Tá? Então, um dos nossos desafios é converter os indicadores aí de produção científica em indicadores tecnológicos, e a gente vem trabalhando aí arduamente. Hoje a gente já tem 15 pedidos de patente válido da universidade, um desenho industrial, já temos um software, estamos resgatando, né? Não que o pedido de patente não válido mais seja descartado, ele ainda é um indicador tecnológico. Lá naquela instituição, em determinado momento, alguém trabalhou com isso e essa informação é mundial. Então, isso de alguma maneira é um indicador positivo para a universidade, mesmo que ele ainda não tenha mais validade, que ele esteja em domínio público. Bom, essa questão da cultura de propriedade intelectual, os requisitos de uma patente, eu vou deixar para a Ana falar um pouquinho, mas eu vou só ressaltar a questão da novidade, né? A proteção ela é regional, mas a novidade é mundial. Então, quando a gente está falando de novidade mundial, a gente está numa corrida tecnológica, o pesquisador também tem que saber que se ele publicar algum artigo científico, ele pode comprometer o pedido de patente. Então, hoje, algumas instituições levam muito a sério isso. Por exemplo, vou citar a Unicamp. A Unicamp, lá, o pesquisador tem resolução interna que ele é proibido de publicar sem antes consultar a Agência de Inovação Tecnológica. Eles levam muito a sério. Nós ainda não estamos nem perto de chegar em algum tipo de política institucional a respeito disso aí. Embora a nossa inovação tecnológica na FURB já é discutida há muito tempo, a gente ainda tem muitas
muitas etapas a serem vencidas. Bom, a gestão dos indicadores e dos ativos é algo muito importante. A gente errou muito no passado e eu acho que graças a esses erros a gente está conseguindo agora caminhar de maneira adequada. Estamos fazendo a gestão interna dos ativos. Isso nos tem dado bastante flexibilidade com relação ao tempo e ao custo financeiro. Uma demanda dos NITs é que nós temos que interagir e nos relacionar com a Procuradoria e o Tribunal de Contas do Estado, de maneira bastante assertiva, que a gente possa alinhar e ajustar pontos de interpretação sobre diversos aspectos das leis. O núcleo ele tem que trabalhar de maneira, vou dizer assim, assertiva e não promover duplas interpretações, insegurança jurídica, questionamento. As nossas ações têm que ser estáveis ao longo do tempo, e aí vem a questão da busca de boas práticas jurídicas, né? Então, eu sempre insisto, o núcleo é muito jurídico. A gente precisa conversar muito. E na questão da inovação tecnológica, e às vezes dentro de uma instituição pública, existem diversos aspectos que são controversos, e nós não podemos aumentar a insegurança jurídica sob pena de os pesquisadores simplesmente viverem a vida deles bem tranquilamente dentro do laboratório, fazendo a produção científica. E aí a produção tecnológica acaba ficando à margem. Então, uma das questões, quando a gente fala de transferência, de tecnologia, é o estado de maturidade de uma tecnologia. Quando um professor ou um aluno comunica um invento, o quão perto desse invento ser transferido para uma empresa ou ser comercializado ele está. A gente tem que classificar ele. Ele ainda é um protótipo não funcional. Que etapas nós temos que vencer para que ele se torne apto a ir para uma linha de produção? Depois o Rodrigo vai falar um pouquinho disso aí. A questão de, se nós não temos mais perna para desenvolver essas etapas de ampliação de escala, de lote pioneiro, como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma empresa para nos ajudar? Com que percentual essa empresa vai passar a ser proprietária dessa tecnologia, né? Então, existe todo um arranjo, uma estratégia negocial por trás que tem que ser feita e tem que ser transparente, tem que ser pública e tem que ser legal, né? Então, há várias questões que permeiam o direito dentro do núcleo de inovação tecnológica que não são, às vezes, de simples resposta, né? Eu vou citar algumas aqui que a gente tem trabalhado. Por exemplo, a política de abandono de patentes. Nós temos um pedido de patente em nome da universidade, ele passa a ser um ativo da universidade, mas a gente entende que não vale mais a pena pagar aquela patente lá. Então, a gente vai abandonar. Com que critérios eu justifico o abandono de um ativo da universidade? Então, a política de abandono de patentes, isso é algo que a gente já vem discutindo, como justificar, o período de validade no monopólio é curto, a chance dela ir para o mercado é baixa, então tem várias questões que a gente tem que trabalhar. A política de autoria, então a universidade, nós trabalhamos que a universidade não decide quem é autor, né? Então a gente criou a figura de um autor líder, ele que especifica quem é autor e com quantos % cada um tem. Nós, como universidade, não podemos ter essa atribuição, sob pena depois de responder por questionamentos, né? Eu sempre digo que na hora de somar e multiplicar não tem muita gente, mas na hora de dividir é um somatório de pessoas que não está escrito, né? Todo mundo tem direito, né? Política de sigilo, como que a gente trabalha o sigilo numa instituição pública, que tem que dar transparência e publicidade aos seus atos, né? Então, a gente tem aí o professor Alejandro, uma outra hora pode falar para vocês, mas a gente tem uma política muito boa de sigilo. A questão da transferência, como que a gente negocia, como que a gente valora. Aí o professor Rodrigo depois vai falar, mas quando vamos
Graças a Deus, nós já temos um modelo de transferência de tecnologia, né? Já temos um caso registrado, né? Todo mundo sempre me perguntava, tá, mas quantas transferências vocês já fizeram? Né? Nós já temos uma, né? Estamos trabalhando outras, mas que valor que a gente cobra quando a gente vai fazer uma transferência? O que a universidade vai ganhar com isso? Né? Qual será o valor dos royalties e em que condições? Isso são tudo questões que a gente tem que sentar numa mesa e conversar. E temos que ter uma justificativa. Vamos pedir muito, vamos pedir pouco, vamos inviabilizar, vamos viabilizar. Né? Então, tudo isso são questões que permeiam o NIT. Agora eu acho que o pessoal ficou curioso para saber quanto que é. Posso dizer assim, essa transferência, a empresa já foi criada uma empresa para produção de papel e celulose a partir de uma biomassa diferenciada e tem previsão aí da ordem de R$1 milhão em royalties por 10 anos, dos quais 1/3 vão aos pesquisadores. Tá? Então, há possibilidade de a gente monetizar e ganhar dinheiro com a inovação tecnológica. Mas uma questão que eu sempre insisti, né, é uma prática do núcleo, os direitos e os deveres têm que estar postos na mesa no primeiro encontro. Todos têm que entender as regras do jogo. Quem vai ser dono do quê, quem vai ganhar o quê e quem tem que fazer o quê. Isso tem que estar posto no primeiro encontro. Porque a partir do momento que a coisa começa a evoluir e começam a aparecer regras, mas a titularidade vai ser da universidade. Você vai ter direito somente a 1/3, você vai ter que dividir. E isso acaba causando um monte de constrangimento e às vezes inviabiliza a continuidade. Então, os direitos e os deveres têm que estar postos na mesa no primeiro encontro e de maneira bastante clara, né? Eu sempre falo, né, com as nossas reuniões, que não existe pergunta sem resposta. Tá? Isso é algo que tem que ser colocado e praticado todas as vezes. Senão, sob pena de não dar certo. E a gente tem inúmeros casos que não deram certo. Daria para contar uma tarde inteira aqui histórias que não deram certo. Tá? Por fim, vou só falar rapidamente alguns termos, algumas ações que a gente acaba tendo que trabalhar ali no núcleo. Né? E aí vem a questão de envolver o direito e as outras profissões. Né? Então, por exemplo, termos de sigilo e confidencialidade. Bem, vocês sabem escrever, mas quais são as informações, as variáveis que são cruciais para estarem sigilosas e por quanto tempo? Aí você precisa do profissional da área. Né? Já deu meu tempo? Não. Não, é bom, a gente estava aqui... Tá, já vou falar. Transferência de know-how, contrato de prestação de serviço, transferência de tecnologia não patenteável, memorandos, acordos, cláusulas de IPI nos convênios, ações, compartilhamento de laboratório, todas essas questões que envolvem as atividades da universidade, de alguma maneira, passam pelo núcleo e a gente tem que olhar as cláusulas, olhar os contratos, olhar, ver se aquilo está de acordo, se respeita a lei, se está de acordo com os interesses da universidade. Então, o núcleo ele é muito jurídico, mas ele tem que ter a perninha do lado da tecnologia, da engenharia do lado, para que a coisa flua adequadamente. Tá? Então, para finalizar, eu digo, todas as nossas ações e instrumentos requerem boas práticas jurídicas. Tá? A Procuradoria e o Tribunal de Contas têm que ser meros órgãos fiscalizadores, de maneira que as coisas fluam de maneira bastante rápida e assertiva. A famosa segurança jurídica. Bom, obrigado. Vou passar a palavra para a Ana. Bom dia, gente. Primeiramente, agradeço o convite da comissão organizadora. E o meu papel hoje aqui é falar com vocês basicamente um pouco sobre propriedade intelectual, o que é esse ramo do direito e de que forma essa área se relaciona com o núcleo de inovação tecnológica de forma mais específica. Então, eu não sei se todos vocês já têm conhecimento sobre a matéria, eu pelo menos tive essa matéria na faculdade, foi aí que nós nos conhecemos, né, Alejandro? E basicamente a propriedade intelectual ela cuida de proteger as criações intelectuais.
Então, tudo aquilo que o ser humano desenvolve, como o Alejandro disse, é uma garantia fundamental, está lá na Constituição. Então, é um ramo do direito que vem para dar suporte a isso e garantir que todas as criações que provêm da nossa criatividade, elas sejam protegidas de alguma forma, dentro dos institutos que a lei prevê para a gente. Então, basicamente, a propriedade intelectual, para quem não conhece, ela é dividida em 2 grandes campos. O direito autoral, que cuida basicamente das representações, digamos assim, das coisas que nós criamos, por exemplo, as obras literárias, fotografias, obras mais relativas à criatividade, como pinturas, esculturas, obras artísticas. Então, os direitos autorais, eles são direitos declarativos, ou seja, cada vez que nós criamos algo, algum trabalho em sala de aula, algum livro que um escritor escreve, ele não precisa requerer esse direito a ninguém. O simples fato dele ter criado garante essa proteção a ele. Ele pode, sim, requerer um registro, ele pode pedir para a Biblioteca Nacional, para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ou mesmo num cartório, e dizer certificar que aquela obra é dele, para que ele tenha uma segurança jurídica e que ele mostre que em determinado momento ele foi responsável por criar aquilo. A gente vê muita briga judicial por música hoje em dia, né? Então, essa é uma forma muito simples da gente deixar isso documentado para que não haja essas brigas no futuro, né? Então, o direito autoral, ele basicamente cuida dessa área. Ele é declarativo e ele não tem fronteiras, digamos assim. Se eu criei uma música aqui, essa música vai ser minha no mundo inteiro, certo? De outro lado, outro campo da propriedade intelectual é a propriedade industrial. E aí é que o núcleo de inovação também é mais afeto. E isso cria um pouco de dúvida e, às vezes, até um pouco de preconceito por parte das pessoas. Por quê? A propriedade industrial ela é mais vinculada às criações com caráter comercial mesmo. A própria a lei de propriedade industrial diz que as criações elas são protegidas tendo por foco o desenvolvimento social, o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento econômico do país. Então, são institutos que a legislação trouxe justamente para cuidar do comércio. Então, por que a universidade, né, traz para si esses institutos e utiliza esses institutos como proteção para si? Então, na propriedade industrial, a gente vê as proteções de marca, registro de marca, que é muito comum, qualquer empresa tem um signo distintivo, ela se apropria dele, ela pede o registro, as patentes, que o Vinícius comentou bastante, desenhos industriais, que são formas ornamentais de produtos, os produtos hoje em dia eles têm características diferenciadas, designs chamativos, as empresas querem proteger isso, então o desenho industrial ele tem essa característica, dentre outros institutos também que é possível a gente proteger com base na propriedade industrial. Só que diferente do direito autoral, a propriedade industrial ela é um direito constitutivo, ou seja, eu só tenho direito a essas proteções se eu requerer essas proteções. Então, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é um órgão federal, é o responsável por garantir que essas proteções sejam atribuídas a quem as requerer. Então, se eu tenho uma empresa e eu quero ter a proteção sobre o nome da minha empresa, sobre a minha marca, eu tenho que pedir aquilo, o órgão vai fazer uma análise e vai me dizer se eu tenho direito àquela propriedade ou não. Então, eu só tenho uma propriedade de fato constituída, um bem, se o instituto disser para mim que aquilo que eu estou pedindo é de fato possível e está de acordo com a legislação. Isso serve para as marcas, para as patentes, para os desenhos industriais, diferente do direito autoral. Então, percebam que tem uma diferença aqui. Então, por isso que o Vinícius fala que a gente tem que correr contra o tempo, porque se a gente não promover essa proteção logo, alguém lá na China vai fazer isso antes da gente, né? E isso causa um pouco de estranheza em relação à universidade, porque, bom, se são proteções que têm um intuito comercial, por que a universidade se apropria dela, sendo que a universidade não tem nenhum intuito comercial, não é mesmo? Muitas pessoas criticam até essa postura das universidades, mas muitos se esquecem um dos principais objetivos da universidade, que é realmente o desenvolvimento econômico, social. Então, tudo que é desenvolvido aqui, a gente não pode manter dentro da universidade, a gente tem que levar para o mercado de alguma forma, mesmo que a gente não se beneficie disso. A gente está fazendo isso
para as pessoas. Mas claro que todo mundo que está por trás desses desenvolvimentos tem direito a ter a sua fatia, né? A ter a sua participação, porque de fato colocou tempo e intelecto naquilo para criar coisas novas. Então, para uma empresa que requer um instituto de propriedade intelectual, uma patente, uma marca, eles visam o quê? Exclusividade, extinguir outras pessoas do mercado. Por exemplo, a Samsung, ela pede em média 2.500 patentes por ano. Evidentemente que eles não colocam tudo isso de produto no mercado todos os anos, mas eles criam uma reserva de mercado para eles. Então, cada patente que eles pedem, eles provavelmente não vão botar no mercado, mas eles estão impedindo que outros coloquem. Então, é uma estratégia que as empresas utilizam. Eles utilizam a propriedade intelectual para se proteger e impedir que outros saiam na frente deles. A universidade, em contrapartida, ela não tem essa intenção. A gente, quando vai pedir uma patente aqui, a gente analisa realmente, como o Vinícius falou, aquilo realmente tem sentido colocar no mercado? Vai trazer um benefício para a gente? Então, diferente da empresa que pode sair patenteando tudo, e claro, isso é uma estratégia, tem empresas que preferem não patentear, tem empresas que preferem guardar em sigilo, né, abrir mão dessa proteção, como o famoso caso da Coca-Cola, todo mundo sabe que dizem que ninguém sabe a fórmula da Coca-Cola porque é segredo industrial. Mas enquanto umas patenteiam tudo, outras, como a FURB, que é uma postura que nós adotamos, é de verificar se realmente os critérios estão presentes, se tem condições da gente requerer aquele pedido de patente, se tem sentido a gente manter esse custo para a universidade. Então, por quê? Porque a gente quer que chegue lá fora um produto em condições para que realmente ele exerça a função que ele deve exercer. Então, além disso, quando a universidade ela pede uma patente, o nosso intuito não é comercializar aquilo. A gente quer um parceiro externo, ou uma empresa vai fazer isso junto com a gente, ou a gente vai buscar um parceiro externo que faça isso, que faça a comercialização daquilo que a gente produziu aqui dentro. E aí é que entra a transferência de tecnologia. Então, nós estamos transferindo para o mercado aquilo que é desenvolvido dentro da universidade. Os indicativos de PI, que o Vinícius comentou, eles são importantes para a universidade justamente por isso. Quanto mais patentes nós tivermos em determinada área, uma empresa vai saber que aqui é um centro de excelência naquilo. Eu preciso desenvolver alguma coisa, eu tenho uma empresa química, eu estou fazendo um estudo, mas eu não tenho doutores na minha empresa, não tenho laboratório, eu preciso investir para produzir alguma coisa. Muitas vezes é muito caro para a indústria fazer isso, então eles buscam a universidade para se associar, para diluir esses custos, e acaba ficando bom para as duas partes. A universidade tem o reconhecimento, né, moral de ter criado aquilo, e a indústria acaba fazendo todo aquele desenvolvimento de forma mais barata, digamos assim. Então, quando a gente faz um pedido de patente, a gente está criando indicadores positivos para nós. Nós estamos dizendo para as pessoas que nós entendemos daquele assunto, que nós nos apropriamos, que nós temos pesquisadores naquela área específica do conhecimento que realmente podem ajudar a indústria. Então, é o nosso cartão de visita, nosso portfólio. Isso é muito importante para a universidade. Esses indicativos, eles são muito bons. Hoje, por exemplo, infelizmente, os rankings de inovação, eles consideram apenas os números de patente. Então, as universidades que vocês vão ver, por exemplo, o ranking da Folha, eles destacam as universidades no ranking de inovação. As maiores são as que têm mais números de depósito, de patente. Não necessariamente esses pedidos eles estão vigentes ou não, mas eles não consideram o número de transferências de tecnologia que são realizadas. Então, tem muitas universidades que pedem muita coisa que provavelmente no futuro não vai vingar, porque, como eu disse para vocês, no momento que eu peço um pedido de patente, ele vai ser analisado, ele tem que seguir critérios, são a novidade, a atividade inventiva e a aplicação industrial, ou seja, aquilo tem que ser novo no mundo todo. Se alguém já inventou lá na China, eu não posso mais fazer o pedido de patente aqui. Ele tem que ter atividade inventiva, ou seja, ele não pode ser óbvio. Eu não posso simplesmente pegar algo que eu vi, colocar ali e mostrar para o técnico, olha, isso aqui eu inventei. Não, isso aqui é óbvio. Eu sou engenheiro nessa área, eu sei que isso aqui qualquer um da minha área sabe. Então, não pode ser óbvio, tem que ter uma contribuição intelectual. E tem que ter aplicação industrial, ou seja, tem que ser capaz de reproduzir aquele produto, aquele processo. Então, esses requisitos, eles têm que ser observados. Tem muitas universidades que simplesmente
começam a fazer pedidos de patente só para poder ranquear nesses rankings de melhores universidades, sem realmente ver se aqueles pedidos eles têm ou não qualidade realmente para ser uma patente. Então, nós aqui tomamos esse cuidado para realmente atingir todos esses objetivos e entregar um pedido de patente que, no futuro, quando ele for analisado, ele vai obter sucesso. E isso é um problema muito grave do nosso mercado, porque um pedido de patente, hoje, ele leva, em média, 10 anos para ser analisado. Então, é um documento extremamente técnico, e por isso que a gente tem uma multidisciplinariedade, porque ele exige vários requisitos legais, formais, para ser redigido, e, em contrapartida, ele precisa mostrar toda a parte técnica do produto que ele está querendo representar. Então, a gente aqui cria tudo em conjunto. Então, os engenheiros que estão por trás daquele produto e os advogados, todos juntos reunidos para que realmente criar um produto que mostre para o Instituto realmente todas as características que ele tem, mas dentro das especificidades que a lei garante. E só uma coisa que eu queria comentar, que antes eu tinha dito para vocês, que o direito autoral ele tem aquela proteção ampla, ele não vê barreiras, né? Aqui na propriedade industrial é diferente. Então, eu peço a proteção e eu tenho a proteção só dentro do território nacional. Então, todos os pedidos de patente que a gente faz aqui dentro da universidade, a gente só poderia, em tese, impedir terceiros de utilizar dentro do Brasil. Se eu quiser essa proteção fora do país, eu tenho que fazer esse pedido de patente lá fora. Mas lembrando, se alguém já pediu lá fora, eu não posso mais pedir aqui. Então, ela tem que ser nova no mundo inteiro, mas eu só posso impedir terceiros dentro do meu território de origem. Então, para as indústrias, evidentemente, é óbvio que eles estão em busca de lucro, então essa exclusividade é competente para eles, porque é uma vantagem econômica, né? Você está proibindo que outras empresas fabriquem aquilo ou utilizem o nome que você utiliza, mas para a universidade, realmente, o intuito é o reconhecimento dos nossos criadores. Então, como o Vinícius falou, todas as patentes que são requeridas aqui dentro, os inventores, eles possuem uma parte de retorno econômico, se de fato essa patente for para o mercado, se ela obtiver royalties, todos eles recebem. Isso é uma previsão legal da lei de inovação, que ela foi reformada em 2016. E a lei de inovação, ela também deixou as universidades um pouco mais competitivas, ela trouxe um caráter mais empreendedor para dentro das universidades. Antes era um crime, por exemplo, às vezes algumas pessoas acham de um pesquisador, de um professor criar algo novo e começar a ganhar dinheiro com aquilo. Muitos veem isso com maus olhos ainda. Então, o papel do núcleo de inovação, além de fazer a gestão da propriedade intelectual da universidade, é de difundir essa cultura empreendedora, essa cultura de proteção, mas não com um viés realmente só de obter lucro, mas de obter o reconhecimento moral também por aquilo que é produzido aqui dentro. Então, quando uma empresa vem aqui, faz uma parceria com a gente, coloca aquele produto no mercado, eles estão reconhecendo realmente que aqui dentro está sendo feito um trabalho que pode ser realmente aplicado lá fora. Quantas pesquisas a gente faz aqui dentro que muitas vezes vai para a biblioteca ou ninguém lê? Falta, às vezes, um pouco de percepção da parte das pessoas de o que vai ser feito com aquela pesquisa. E isso, a propriedade industrial tem um apelo muito forte. Então, ela ajuda que aquela pesquisa realmente ela seja vista por outros, ela seja colocada no mercado e ela tenha uma aplicação. Então, valoriza muito o profissional que está por trás daquela invenção. Vou passar para o Rodrigo, então. Ele vai falar um pouco das ações que nós temos feito aqui dentro da FURB com relação a tudo isso. Bom dia. É um grande prazer falar com vocês. O meu papel aqui é tentar mostrar como a universidade ou como as nossas ações dentro da agência de inovação fomenta essas questões de inovação e, logicamente, de empreendedorismo. Só existe inovação se existir empreendedor. O empreendedor é aquela pessoa que pensa diferente e que causa, vamos dizer assim, uma possibilidade de fazer algo que se pode considerar como uma inovação. E se essa inovação, como todos aqui na mesa já falaram, for única e for, vamos dizer assim, pioneira, ela tem, vamos dizer assim, uma possibilidade de proteção. Mas para que a gente consiga fazer com que as pessoas sejam empreendedoras, nós precisamos criar dentro dos nossos
das nossas ações e do nosso ambiente, o que a gente chama de cultura empreendedora. Cultura nada mais é do que um somatório de hábitos que se repete ao longo dos tempos, né? Vamos pegar aqui a nossa região de Blumenau. O próprio nosso DNA, como sociedade, é uma sociedade que é considerada empreendedora e pioneira em muitos aspectos que, vamos dizer assim, a gente não é inegável, a gente não precisa, vamos dizer assim, falar nesse sentido. Mas como a gente faz isso utilizando a universidade como um vetor para que seja fomentado essas ações, né? Nós temos dentro da universidade, além da Agência de Inovação Tecnológica, há muitas ações dentro das disciplinas e dentro dos PPCs dos cursos que geram essas possibilidades de demonstrar a nossa cultura empreendedora. Vou falar especificamente dentro do Centro de Ciências Tecnológicas, da qual eu faço parte. Desde 2006, nós criamos dentro dos eixos dos cursos de engenharia, arquitetura e design, que faz parte do Centro de Ciências Tecnológicas, o que a gente chama de um eixo de articulação. E esse eixo de articulação, lá em 2006, a gente falou e deixou escrito que era um eixo de empreendedorismo. E que a cada semestre nós teríamos a demonstração das ações nesse eixo por meio de uma feira de inovação. Então, em 2016, quando a gente estava na gestão da professora Márcia, que atualmente é a nossa reitora, ela tomou uma decisão do seguinte: não, vamos agora apresentar isso, então, como uma feira de inovação. Em 2016, foi feita, então, a primeira feira de inovação e empreendedorismo do Centro de Ciências Tecnológicas. E aí, nós tínhamos 2 edições, então, a cada ano, né? E a gente terminou, então, a gente está desde 2016, e agora em 2019, no primeiro semestre, a gente fez a 7ª edição da Feira de Inovação. Essa Feira de Inovação, ela se tornou bastante, vamos dizer assim, bastante interessante, e foi lançado, então, o desafio de por que não expandir isso para toda a universidade, né? E agora, eu convido a todos, já desde já, né, a gente expandiu isso além, inclusive, das fronteiras da própria universidade, né? Então, com parceria com a prefeitura, nós estamos agora realizando nos dias 16 e 17, né, a primeira feira de empreendedorismo, de inovação e empreendedorismo de Blumenau, onde que também agora a gente vai ter não só a participação das universidades, mas também do ensino médio e fundamental. Vai ser aqui na frente da biblioteca, ou seja, ali onde está sendo montado toda aquela estrutura. Então, esses projetos, ou seja, que a gente desenvolve na feira, é justamente fomentar que o nosso aluno possa pensar que ele possa ser empreendedor. E se essa novidade, né, se esse negócio ou se esse produto for viável para ter, vamos dizer assim, uma propriedade intelectual e ser registrada, por que não, né? E com isso, o papel da agência de inovação é justamente a gente dar, vamos dizer assim, possibilidade jurídica de que eles possam, vamos dizer assim, usufruir disso de forma legal e com proteção, né? Nós estamos tendo agora vários cases de sucesso, né? Nós tivemos agora o próprio empresariado já está começando a entender e as ações que a universidade está fazendo de abrir as suas portas para a comunidade, né, fez com que essa aproximação do empresariado também seja, vamos dizer assim, de uma forma bastante efetiva. Tivemos agora o caso da empresa Luminárias Blumenau. Ela procurou o curso de design para fazer as questões de inovações no que ela faz, ou seja, que são luminárias. Elas criaram um concurso junto com os alunos que desenvolveram ao longo do semestre, nas disciplinas específicas, vamos dizer assim, novos designers para
para as suas luminárias. Teve uma premiação e, logicamente, agora cabe, isso tudo foi feito por contrato, né? Foi tudo feito com a ajuda da Agência de Inovação, para justamente proteger a questão do desenvolvimento feito pelos alunos, né? E como a empresa poderia, vamos dizer assim, ter também ganhos com isso, né? Porque, logicamente, a gente não pode dizer que a empresa ela simplesmente vai ter um ganho moral, né? Ou seja, ela quer realmente ter lucro com a ação que ela está fazendo. E com isso, os nossos alunos agora, os primeiros colocados, né, e todos que foram classificados, ou seja, nesse concurso, eles vão poder, vamos dizer assim, se colocar em linha de produção, eles estão protegidos, então, sobre a questão de royalties e vão ganhar royalties em função daquilo que eles criaram, né? Então, isso é um case de sucesso e isso agora a gente já está, vamos dizer assim, bastante animados e com a questão dessa aproximação. E, por último, só que eu gostaria de reforçar a questão do papel dessa tríplice hélice, né, que é o papel do governo em fomentar políticas públicas para a questão de empreendedorismo e inovação, o papel da universidade em ser, vamos dizer assim, a questão de pesquisa e logicamente, também de ensino e uma forma de extensão, e o papel da empresa, ou seja, com essa procura e essa questão das suas ações, com a questão de inovação, que hoje já é uma questão de sobrevivência, né? Nós estamos agora, tem o Sindicato Metalúrgico, que está na sua 8ª semana da indústria, que começou na segunda-feira ontem, né? E está tendo uma série de palestras durante essa semana, e o tema principal é a questão de inovação, né? Então, é uma questão recorrente, ou seja, como uma questão de sobrevivência das organizações. Ok? Vamos dizer assim, essa é a minha fala. Muito obrigado. Muito bem. Estamos próximos das 9 horas, né, para não comprometer a organização do evento, né? Eu creio que não vai haver possibilidade de abrir espaço para perguntas, né? Que o encerramento desse painel, até onde sei, é 9 horas, né? Para que haja um intervalinho de 20 minutos e aí possa se seguir o próximo. Então, a título de finalização, gostaria de resgatar a ideia inicial e convidar realmente a todos a uma reflexão que, dentro do cenário desse evento, que representa, tem como foco, né, a questão da proteção dos bens comuns, pensem em que sentido a discussão a respeito da possibilidade da universidade se tornar protagonista dentro do ambiente empresarial é relevante para que a gente possa efetivamente ter condições de participar de forma transformadora do cenário econômico nacional e internacional, né? Dentro da linha daquilo que foi mencionado no início, que é essa caráter de complexidade que a vida nos leva, não nos parece adequado assumir uma postura refratária e dicotômica, seja em pensamento e ação, distinguindo o universo empresarial, tarjando o universo empresarial voltado exclusiva e preponderantemente ao lucro. Evidentemente, o universo empresarial caminha nesse sentido, mas é evidente também que, se nós abrirmos a possibilidade de diálogo com esse espaço, que é o espaço empresarial, e quando eu falo nós, estou falando da universidade, nós temos muitas possibilidades de agir de forma a transformar o pensamento e a ação de muitas instituições, não é? Então, e isso passa, entre outras ações e outros vieses, pelo núcleo de inovação tecnológica também, pela possibilidade de reconhecer que a universidade, ao titularizar patentes, ela possa ser um agente ativo na tomada de decisão a respeito do destino de determinadas tecnologias. Pensem nisso, né? Uma coisa é você render-se à ideia de que o conhecimento é absoluta e irrestritamente livre,
e ele é tomado de maneira absoluta e irrestrita por uma determinada leitura. As universidades passam a ser questionadas por trabalhar no plano do theos, da teoria, da contemplação, sem lidar com o mundo da concretude, com as dificuldades e anseios e expectativas que a sociedade tem em resolver determinados problemas. Esse é um desafio posto à universidade contemporânea, e atuar no sentido de lidar com o diálogo multidisciplinar dentro da universidade e fora da universidade, tendo a possibilidade de diálogos com empresas de uma maneira muito mais estreita. O tempo não nos permite, mas nós somos testemunho da possibilidade de transformação, não é, sutil, mas significativa, de alguns posicionamentos empresariais da região. Então, isso nos dá a certeza de que a universidade, agindo e interagindo de forma efetiva no plano dos desenvolvimentos tecnológicos, para além de pensar, para além de produzir tecnologia, também ser um agente ativo em relação ao destino dessa tecnologia e aos resultados que essa tecnologia pode oferecer. Por fim, tanto no plano constitucional como no plano da praxis, da prática, a gente vai encontrar um vetor muito interessante nisso que tem se discutido e desenvolvido no âmbito dos núcleos de inovação, que é a ideia de participação de resultados. Há muito vem se falando isso no âmbito empresarial e é uma discussão muito complexa, muito difícil, porque imaginar que o empresário possa realmente destinar parte dos seus benefícios e resultados aos seus colaboradores é algo que se apresenta como tabu há muito tempo. Por razões adversas, curiosamente, a questão da propriedade intelectual no âmbito dos núcleos de inovação tecnológica e pelo amparo legislativo que a gente tem contemporâneo, nos dá a tranquilidade de poder, de forma muito efetiva, trazer a ideia de que não é um fantasma e não é um problema, muito pelo contrário, para o empresário fazer uma distribuição, uma diluição dos resultados do que é desenvolvido tecnologicamente em parceria com universidades. Uma diluição que atinge, inclusive, alunos e professores, a instituição, a sociedade no entorno e, evidentemente, a própria empresa. Então, com isso, eu fecho esse painel agradecendo profundamente a atenção, a oportunidade que nos foi dada de contar um pouco do núcleo de inovação, para que a gente possa estender essa conversa para outros momentos, e eu devolvo a palavra, então, à organização do evento para a finalização dessa primeira parte da manhã. Muito obrigado. Agradecer